amigos, sejam bem-vindos à sua entrevista exclusiva do Clube Tempo e Dinheiro. Vamos falar do mercado de trigo. Se esperava que poderia chegar a passar dos US$ 7 o bushel, pelo menos aí na virada desse semestre, mas ainda não está ocorrendo isso. Vamos dar uma olhada como o Elcio Bento, analista desse setor específico, dessa cultura, lá na safra de mercado, está enxergando essa situação e, claro, vamos aproveitar, falar do cenário para o trigo brasileiro, ele que está lá no principal foco produtor, que é o Rio Grande do Sul, nos atendendo de Porto Alegre nesse momento. Elcio, seja bem-vindo, uma boa tarde para você, Elcio. Boa tarde, Giovanni. Prazer falar contigo. Maravilha. O Elcio que estava agora com a cuia de chimarrão na mão aí. Levanta ela pra gente, deixa eu ver aí. Olha, infelizmente eu deixei no outro escritório, Tá ali, aqui tá ali. comigo. Vamos lá Tava então. aí. Elcio, você escutou a minha abertura, se esperava, aliás, como também o milho, né, que haveria aí uma força maior na virada do semestre, especialmente por conta dos problemas da Rússia. Mas as duas safras americanas, a que está sendo colhida e a que está vindo, está surpreendendo até acima das expectativas. E isso está dando uma pressão, Elcio, ou tem mais coisa em jogo nisso daí? Eu acho que tu colocou aí um resumo claro do que aconteceu, né? A gente teve um início de temporada no Hemisfério Norte, a colheita da safra de inverno, e a primeira notícia que teve foi exatamente essa incerteza da safra do Hemisfério Norte, especialmente da Rússia, da União Europeia e da Ucrânia, que é exatamente aquele eixo de produção de um trigo que é muito barato e muito competitivo, especialmente em termos. Foram esse eixo produtor que entra da Europa e passa pelo Mar Negro até a Rússia, a Ucrânia e até o Cazaquistão, é uma muito barato. E o ano passado eles exerceram grande pressão sobre as cotações. Então nós tínhamos um mercado que vinha numa tendência de queda iniciada lá em julho do ano passado e que foi tocar um fundo em abril. E esse fundo foi tocado e foi, na verdade, interrompida essa tendência de alta quando vieram as primeiras notícias de que a Rússia teria uma complicação da sua safra. E assim aconteceu, a Rússia já tinha vendido muito trigo de safra velha, não tinha mais estoques, estava com estoques praticamente zerados e viria com a safra menor. Aí os preços subiram, nós tivemos, num espaço de um pouco mais de um mês, uma elevação de mais de 30%. E aí surgiu aquela expectativa de que nós poderíamos ter um ano de elevação das cotações. Só que, como tu também falou muito bem, a gente tinha o início de uma safra norte-americana. Estados Unidos que vinha de duas safras terríveis em termos de produção, tanto de inverno quanto de primavera, iniciou uma safra que teve um clima favorável e vinha com produtividades lá em cima. A gente viu, somente no último relatório, o USDA elevou em 5 milhões de toneladas a safra norte-americana. Então, esse ingresso de safra, claro, achatou as cotações. Começou a entrar trigo da Rússia também. As notícias que vêm da Rússia dão conta de que nós teremos uma safra não tão ruim quanto a gente tinha anteriormente, mas ainda, Giovanni, se a gente olha com um pouco mais de cuidado, uma visão um pouco mais longa, a gente ainda vê um quadro fundamental que é mais apertado do que o ano passado. E a gente vê neste momento, e não tem como ser diferente disso, a gente tem mais de 70% de todo o trigo que se colhe no mundo está ingressando entre junho e até agosto. Então, a pressão de ingresso de safra ajuda isso, uma safra norte-americana muito boa, mas quando a gente faz uma leitura um pouco mais aberta de temporada 24-25, ainda acredito, Giovanni, que a gente deve estar muito próximos aí de níveis de suporte para a cotação do trigo. É bem verdade também que a gente tem um milho muito fraco e esse milho muito fraco reduz a competitividade do trigo na ração animal, assim sobra mais trigo para moagem e é mais um fator de baixa. Acredito então, sim, temos uma pressão muito forte nesse momento, mas uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, a gente deve ter preços recuperando em relação aos preços atuais. Então a gente poderia, se eu poderia resumir, seria mais ou menos assim, né, o senhor? O escoamento da safra de inverno nos Estados Unidos e as perspectivas da safra de primavera são boas, está dando um pouco de frouxidão nos preços, mas olhando mais à frente, quando você faz uma mitigação entre estoque
e as condições gerais aí de demanda, ainda é possível ver que haverá algum suporte, mas pelo menos em algum momento do segundo semestre. Leitura perfeita, Giovanni. É isso aí. A gente tem um momento de pressão, que a gente chama de pressão sazonal de ingresso de safra, mas quando a gente coloca os fundamentos do mercado, que são, se a gente olha um pouquinho mais longo, a gente vê nos últimos 5 anos comerciais, em apenas um deles nós tivemos uma produção superando o consumo. Quer dizer, os estoques ainda são altos, mas têm encolhido bastante, e especialmente em relação ao ano passado. No ano passado a gente teve, claro, uma distorção, foi aquela questão da guerra, a invasão russa à Ucrânia, os preços dispararam naquele momento. O mercado perdeu a racionalidade. E aí foram lá para níveis muito altos, com o temor de que existia, de que Rússia, o maior exportador, Ucrânia, o quarto maior exportador, não seriam mais fornecedores de trigo em função do conflito que estavam enfrentando. Só que não foi isso que o mercado viu. A gente viu a Rússia expandindo suas exportações, a Ucrânia, mesmo que tendo que fugir do Mar Negro, ao buscar alternativa de escoamento ao Mar Negro, continuou saindo por dentro da Europa, pelo Mar Báltico, com grandes volumes, e o mercado continuou recebendo mais trigo dessa região. Então, aquele temor que existia, que fez os preços atingirem níveis recordes, eles corrigiram. O mercado corrigiu na temporada passada, e por isso as cotações reduziram tanto em relação àqueles níveis lá de guerra. A gente tem já uma precificação, a guerra ainda causa volatilidade, mas não tem mais aquela força para deixar preços naqueles patamares exagerados. A gente pode dizer que nós tínhamos uns preços que saíram do leito normal, do rio, e agora a gente corrigiu esse exagero de alta. Estamos no leito normal e, para essa temporada, o fluxo de trigo, a entrada de trigo em relação ao consumo é menor do que o ano passado. É um ano mais apertado que o ano passado, e é essa leitura fundamental que nos deixa acreditar, pelos fundamentos, em preços mais altos este ano em comparação com o mesmo período do ano passado, especialmente em relação aos atuais momentos, o atual momento. Outra questão fora do radar, quando a gente olha só a questão do trigo, e tu conhece muito bem essa questão, é a questão financeira de juros altos nos Estados Unidos, que acaba sugando um pouco desses ativos de risco, que são os títulos das commodities agrícolas, para a segurança dos títulos norte-americanos. Uma eventual e esperada redução dos juros norte-americanos pode trazer também uma maior tendência de firmeza do lado financeiro das commodities agrícolas, entre elas o trigo, que lá no fundo, lá nos fundamentos, são fundamentos mais firmes do que os do ano passado. Perfeito. Uma outra coisa também que eu acho que é relevante, quando você falou de juros e essa possibilidade do Federal Reserve proporcionar um recuo de 0,25, começando finalmente o ciclo de baixa, ou pelo menos em setembro, temos que olhar também a questão do dólar no mercado internacional. O dólar deu uma afrouxadinha nos últimos tempos, mas ainda continua num patamar muito alto para alguns países, sobretudo, que naturalmente isso torna um pouco mais proibitiva essas importações, né, Elcio? Exato. O dólar é fundamental quando a gente fala lá fora. Dólar mais fortes normalmente são preços de commodities dolarizadas mais baixos, né? Isso que a gente vê normalmente. Os juros trabalham exatamente nessa questão também de fortalecer o dólar. Então, se a gente pensa neste outro fator, foge um pouco dos fundamentos. A gente está num momento de que a gente tem uma situação financeira que pesa contra as cotações das commodities agrícolas. E a gente está numa combinação deste momento que, fundamentalmente, a gente tem aqueles agentes que mais colocam trigo no mercado estão colhendo neste momento. Então, tem trigo entrando. Os Estados Unidos precisam ser agressivos para escoar esses volumes que a gente tem de excedentes no mercado internacional. E tem o lado financeiro que não ajuda muito. Se a gente tiver efetivamente essa flexibilização, esse início da redução, da tendência de redução de taxas de juros norte-americanos, a gente pode ver as commodities voltando a ter o lado financeiro, que é impeditivo neste momento, voltar a pesar positivamente, os agentes voltarem para as commodities agrícolas. Claro que isso financeiramente também ajuda a elevação das cotações, além de, claro, um dólar mais fraco vai incentivar as exportações de commodities como trigo dolarizados, e isso dá mais força também
para o escoamento fundamental e para a elevação das cotações do trigo. Não quer dizer, Giovanni, parece que a gente está colocando assim que já vamos ter uma elevação muito forte das cotações. Não é isso. A percepção que a gente tem neste momento é que o mercado está no momento que ele está caminhando, tem todos os fatores pressionando, um fator baixista neste momento, mas é importante na hora de fazer uma gestão, tu olhar um pouquinho mais adiante. E depois, de sentido o ingresso da safra, se a gente volta a acompanhar, e claro, a safra está, os números globais como um todos, no Brasil, na Argentina, mas especialmente ainda no hemisfério norte, eles estão se consolidando. E essa consolidação dos números é que vai dizer efetivamente o que se colherá de trigo em relação ao consumo que se tem. Aí se faz todas as contas, vê como está o milho também na questão da ração animal, para competir com o trigo feed, e aí a gente tem que fazer as contas. É um momento ainda de consolidação. E em momentos de consolidação a gente tem esses exageros de cotações de volatilidade que a gente viu num mês subindo 30%, no outro caindo 25%. Depois acomodada essa safra do hemisfério norte, a gente tem que ter um trigo mais consolidado e buscando uma tendência mais clara. Viu, Elcio? Uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos 2, 3 dias, que eu estava dando uma olhada, a mídia brasileira não dá muito os números e as tendências das licitações internacionais que são abertas sobre trigo. A mídia dos Estados Unidos de agronegócio costuma chamar muita atenção para isso, né? E o que deu para se ver, tirando o trade do trigo feito entre as grandes trades mundiais, aumentou muito nos últimos 2 ou 3 dias o volume de licitações abertas internacionais, geralmente por países do chamado terceiro mundo, né? Quer dizer, norte da África, Oriente Médio. A exceção costuma ser aí a Coreia do Sul e Japão, né, que são países desenvolvidos e acabam entrando também fazendo a abertura de licitações. Mas aumentou bastante e volumes relativamente razoáveis. Isso talvez vá de encontro com essa tendência que você está notando mais à frente, ou seja, os estoques estão altos, mas já começam a ser esvaziados e essa demanda vai começar pegar ali na frente já dando um outro suporte também. Está mais ou menos em linha com isso, Elcio? É exatamente isso, a leitura perfeita. A gente tem, claro, os países que tu falaste, que eles estão num eixo. Se a gente pega a produção de trigo no mundo, elas se concentram mais aos polos, acima do trópico de Capricórnio, que é no hemisfério norte, se eu não erro o nome dos trópicos aí, e na parte mais subtropical, que vai pegar a Argentina e a Austrália, com parte da produção. Então as produções estão mais aos polos, mais ao hemisfério norte e mais ao hemisfério sul. E nessa região mais próxima à linha do Equador, que vai pegar todo o norte da África, a gente vai pegar Marrocos, Argélia, Egito, normalmente um dos maiores importadores, Oriente Médio, grandes importadores, a Turquia, inclusive, este ano com a queda de produção, e aí tu vai para toda a região que é da Ásia, especialmente do Sudeste Asiático, aquela região que pega Tailândia, Vietnã, a Índia produz bem, mas Tailândia, Vietnã, Filipinas, uma região que produz muito arroz e muito pouco trigo, são grandes compradores, e esses agentes estão, claro, presentes no mercado porque sabem que é um momento de ingresso de safra e as cotações estão mais baixas. Então, essas licitações elas costumam acontecer muito forte e até que de uma forma mais intensa neste momento, porque a gente vê países que vão precisam comprar para toda a temporada. A questão de segurança alimentar, com esses conflitos que a gente tem tido no mundo, ela volta à tona, né, não tão forte como nós tínhamos anteriormente, mas temos uma necessidade dos agentes se posicionarem. E, claro, se os agentes estão vendo um mercado que está caindo e veem esses fundamentos que derrubam as cotações neste momento, é normal que eles se posicionem de uma forma mais intensa nesse período. Se a gente faz aqui aquelas contas de oferta e demanda, ao longo dos anos a gente vê uma demanda que ela é mais flat, sem grandes oscilações, e uma oferta que, em função de questões climáticas, ela oscila muito. Então, mesmo dentro dessa demanda mais flat, se a gente vê dentro do ano comercial, os agentes, claro, aproveitam esses momentos de preços mais ao mercado, porque sabe que durante a entre-safra a tendência é clara de encontrar preços mais altos. Muito bem, muito bem. Elcio, vamos fazer uma ponte aqui para o Brasil. Finalizada praticamente o plantio no Paraná, né? O norte perdeu um pouquinho, o sul ainda, e o sudeste conseguiu ainda
tinha um pouco mais de umidade. O Rio Grande do Sul, também a situação a gente sabe que não é das melhores. Qual é a regra hoje das safras e mercados para a nossa temporada agora, Elcio? Olha, Giovanni, a gente tem um ano assim, eu estou desde 2000 no mercado de trigo e todo ano é diferente, todo ano tem complicações, mas este ano ele está muito heterogêneo, a gente não consegue dizer a safra brasileira será essa. Porque se a gente olha para o hemisfério norte, se a gente olha para a região do Cerrado, aliás, se a gente considera Minas Gerais, Goiás, próprio oeste baiano, São Paulo e Minas Gerais, ali estão cerca de 10, 15% da produção nacional. E toda essa região sofreu muito com seca. Enquanto nós estávamos aqui no Rio Grande do Sul sofrendo com todas aquelas inundações e tal, no Nordeste era uma seca muito forte e os primeiros lotes que a gente viu de colheita de sequeiro, tanto em Goiás quanto em Minas Gerais, foram lotes terríveis em termos de quantidade, de produtividade e qualidade. Se a gente vem para o Paraná, a leitura tua também perfeita, a gente vê uma região naquele eixo de produção paranaense que entra lá no norte por região de Maringá, vai descendo para Campo Mourão, chega até Cascavel, mais sudoeste, na região de Francisco Beltrão. Esse é um eixo de produção que tinha perdido área para o milho safrinha, aí é possível fazer essa mudança, muita gente foi para o milho safrinha e deixou de plantar trigo, e o trigo que veio daí ainda sofre com escassez hídrica, algumas regiões com 40 dias sem chuva. Precisa de chuva e o trigo é resiliente a essas questões hídricas aí, então se chover ainda pode recuperar parte da produção, mas é uma situação bem complicada. Se a gente continua descendo, chega nos Campos Gerais, no Paraná, ainda há tempo para ter uma safra boa. Santa Catarina também tem condições bastante favoráveis, né? E o Rio Grande do Sul, que sofreu muito, atrasou o plantio. Se atrasa o plantio, o produtor tem menor possibilidade de fazer o escalonamento da sua produção. Isso incorre no risco mais adiante que eventuais e temidas geadas no ano que está atendendo a laninha no período crítico pode pegar lavouras plantadas muito num período só, porque tiveram menos espaço para essa janela. Mas ainda assim, Giovanni, se a gente for pensar numa safra brasileira, os únicos dois estados que têm o potencial de produção ainda possível de atingir o seu potencial máximo são os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Todos os outros já tiveram algum ferimento na produtividade por questões hídricas em função especialmente, claro, da seca que a gente teve nessas regiões. A gente trabalha aqui nas safras com uma produção de 9,8 milhões de toneladas, perdão, de 8,8 milhões de toneladas. O ano passado foi 8,5, então a produção é um pouquinho maior do que a do ano passado, isso é potencial de produção, mas ainda muito aquém dos 11,3 milhões que nós colhemos em 21, 22. Repete esse finalzinho, Elcio. Aquém dos 9,3 milhões? Perdão, vamos lá. Este ano a nossa estimativa é de uma produção de 8,8 milhões de toneladas, por enquanto. 8,8. Exato. O ano passado foi 8,5. Desses 8,5, 3 milhões de toneladas eram de trigo de baixa qualidade, trigo feed. Então é mais trigo do que o ano passado, e especialmente se a gente mantiver sair meio que ileso de todos esses crivos climáticos que a gente tem até a colheita da safra, a gente pode ter esses 8,8 milhões de toneladas de trigo de boa qualidade. O ano passado a gente teve 5 milhões de toneladas de trigo de boa qualidade. Então ela tende a ser uma safra, ou pode ser uma safra melhor que o ano passado, mas como eu havia falado, muito longe de um recorde de produção que a gente teve em 21, 22, que foi de 11,3 milhões de toneladas. E com uma qualidade talvez igual a do ano passado, Elcio? Desses 11 milhões de toneladas ou neste ano, não consegui fazer? A qualidade projetada para essas 8,8 milhões de toneladas de 25, em termos de qualidade, como que ela se desenha frente à última safra, que foi um pouco menor em volume? Perfeito. Bom, o que a gente teve até agora, que a gente pode dizer assim, porque o trigo é muito complicado, a gente vai conseguir falar de qualidade depois que ele estiver dentro das moedas dos moinhos. Isso daí é a resposta de $1 milhão, né? Sim. Mas até agora o que a gente teve, Giovanni, foi um começo complicado em Minas Gerais, Goiás, trigos fracos, e potencial de produtividade do trigo sequeiro, né? Tenho todo irrigado nessa região, que daí vem qualidade lá para cima, produtividade elevada, mas mais complicada. O que a gente pode dizer até agora? Eu costumo sempre dizer que a gente não quebra a safra antes dela quebrar. Somos eternos otimistas aqui, então a gente
vê as complicações que podem ter, mas trabalha com potencial de produção. Então, o potencial de produção e de qualidade para este ano é melhor do que o ano passado. É difícil a gente pensar numa safra que seja ainda pior do que o ano passado, que nós tivemos toda a safra gaúcha e catarinense, toda a safra dos Campos Gerais no Paraná, que colher alguma coisa já foi assim um milagre da tecnologia que a gente conseguiu evoluir nos últimos anos em termos de variedades de produção. Senão não colheria nem trigo para feed, né? Então, este ano a tendência é de nós termos a expectativa, né, a torcida, sobretudo, mas a expectativa de que esses 8,8 milhões de toneladas sejam em grande parte de trigo milling, trigo para moagem. Exato. 8,8 milhões não é um número tão ruim perto do que se poderia pensar, um pouco acima de volume do que foi em 2023, né? Longe dos 11 e poucos milhões de toneladas de 21, de 22, 23 também, né, Nelson? Porém, e com uma qualidade talvez ainda um pouco melhor. Ou seja, no frigir dos ovos, até que não vai ser tão ruim quanto se imaginava, né? Ter o São Pedro nos ajudar aí em questões de a gente conseguir passar ileso, principalmente do risco que existe de geadas em momentos lá críticos e mais à frente. Anos de El Niño normalmente é mais seco na colheita, então a gente normalmente não tem perdas significativas. Mas concordo contigo, no frigir dos ovos é uma situação bem melhor do que a do ano passado. Aqueles 11 milhões de toneladas que a gente teve foi uma questão muito mais conjuntural, né, de preços elevados, de câmbio elevado, que trouxe o produtor muito forte para o trigo, do que uma questão mais estrutural do produtor que normalmente planta trigo. Então, a gente tem uma situação que, se a gente for pegar mercado internacional e câmbio, eles estão menos atrativos do que a gente tinha naquele momento. Então, o que a gente pode dizer é que é um ano ok para o Brasil, uma produção bacana, se a gente tiver qualidade perfeita. A nossa demanda para moagem é acima de 12 milhões de toneladas, então se produzimos 8, tirando que se vai para semente, eventuais ração, a gente tem pelo menos uns 70% do nosso consumo atendido por produção nacional, que se olhar para o Brasil é um bom número e acho que a gente pode seguir melhorando nessa questão de melhorar as estruturas da produção para reduzir essa dependência de importação que a gente tem. Muito bem, muito bem. Esse foi o Elcio Bento, que há dias eu tenho corrido atrás dele para a gente falar finalmente sobre o trigo, mas chegou um momento e com uma bela explicação, uma bela aula. Elcio, foi um prazer tê-lo conosco aqui, muito obrigado por sua participação e vamos em frente. Conte com a gente sempre e vai nos atualizando aí, tá bom? Obrigado, Giovanni. Eu também fazia tempo que queria falar com vocês, mas agora a nossa agenda fechou e estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos aí. Até mais. Obrigado, Elcio. Até mais. Elcio Bento, o analista de trigo das safras e mercado, dando aqui a sua visão a respeito dos preços internacionais. Agora tem uma pressão sazonal por conta das safras nos Estados Unidos, mas tem uma tendência, ainda que não tão firme, mas de que volte a ter suporte os preços por conta do esvaziamento da situação dos estoques, né? Sobretudo, e uma demanda um pouco mais elevada em algum momento. O câmbio também no mercado internacional vai ser muito importante. E no Brasil, a safra está esperando um volume de 8,8 milhões de toneladas de trigo, um pouco acima do que foi a safra anterior e com uma qualidade um pouco melhor. A sua entrevista exclusiva do Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui. Amanhã a gente volta. Até lá.